Saudações a todos! Meu nome é Bruno Alves, eu sou estudante do 6º semestre da licenciatura em Ciências Sociais aqui na Universidade de Brasília. E agora eu gostaria de apresentar para vocês a pesquisa intitulada Presenças e Ausências da Sociologia Brasileira nos Relatórios Supervisionados em Ciências Sociais de 2019, que é orientada pela professora Aide Caruso, do Departamento de Sociologia, e está inserido no projeto Práticas de Ensino em Ciências Sociais no Distrito Federal, Vivências Discentes em Perspectiva Comparada. A presente pesquisa se fundamenta na problemática existente entre as etapas de formação e de prática docente no ensino de Sociologia na educação básica, a partir dos relatórios de estágio supervisionado da disciplina Prática de Ensino em Ciências Sociais do primeiro semestre de 2019, onde os planos de aula para a regência, elaborados pelos estagiários, apresentaram diferentes temas pertinentes ao saber sociológico escolar, mas com um desequilíbrio entre as referências bibliográficas de autores do pensamento social brasileiro em oposição aos clássicos do pensamento sociológico, como Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber e etc. Aliado a isso, até o segundo semestre de 2019, a estrutura curricular da licenciatura em Ciências Sociais não previa disciplina específica para o pensamento social brasileiro, para além do ciclo básico complementar que também engloba a área de ensino. Diante disso, partimos de uma preocupação sobre as ausências e presenças dos autores do pensamento social brasileiro nos relatórios de estágio supervisionado para a investigação dos seus possíveis impactos na formação e na prática docente desses estagiários. Com isso, dividimos a pesquisa em duas frentes de trabalho: a fundamentação teórica e a análise dos materiais selecionados. A primeira frente constituiu em uma revisão de literatura, buscando apoio teórico em autores que já se debruçaram sobre o tema e considerando como elementos cruciais o percurso da sociologia como disciplina escolar no Brasil, a intermitência dessa disciplina nos currículos escolar e as possibilidades que a sociologia brasileira encontra na prática docente, em especial nos livros didáticos. A segunda frente de trabalho constituiu na leitura e análise dos planos de aula nos 32 relatórios de estágio supervisionado. Essa leitura permitiu o levantamento da bibliografia utilizada pelos estagiários, assim como a identificação de autores do pensamento social brasileiro, além das referências aos livros didáticos, junto também aos dados do formulário respondido por professores de educação básica do Distrito Federal para a identificação e comparação entre os autores do pensamento social utilizados por eles e pelos estagiários. Como resultados, após as análises e tendo também um amparo de dados sobre a estrutura curricular da licenciatura em vigor durante a produção e escrita dos relatórios de estágio supervisionado, além do currículo em movimento para ensino médio adotado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, constatamos que dos 32 relatórios de estágio supervisionado, apenas em 7 deles, os planos de aula elaborados apresentaram temas que tinham em suas referências bibliográficas autores do pensamento social brasileiro. Ainda nesse universo de 32 relatórios, 29 deles citaram o uso do livro didático pelos supervisores. 5 tipos de livros aprovados no Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, foram citados e 3 deles dedicavam algum capítulo ou seção para a sociologia brasileira. Em relação à estrutura curricular da licenciatura, foi constatada a existência, até o segundo semestre de 2019, da disciplina Sociologia Brasileira como disciplina obrigatória seletiva. E já no âmbito do currículo em movimento para o ensino médio, a referência à sociologia brasileira se encaixava na interdisciplinaridade e transversalidade da área de humanidades, sem mais indicações específicas. Por fim, como conclusões, foi possível constatar a existência de um desequilíbrio em relação à presença de autores do pensamento social brasileiro nos planos de aulas dos relatórios de estágios supervisionados elaborados em 2019. Embora docentes e estagiários tenham se proposto a pensar questões sobre o Brasil em suas aulas, muitos dos temas escolhidos, mesmo que adequados ao panorama brasileiro, como por exemplo gênero, raça, movimentos sociais, etc., partiam mais de abordagens dos clássicos do pensamento sociológico do que referências do pensamento social brasileiro. Em adição a isso, entendemos que a situação foi reforçada por 2 fatores. O primeiro deles diz respeito à ausência de indicações específicas sobre a sociologia brasileira nas orientações do currículo em movimento para o ensino médio,
e na pluralidade de livros didáticos adotados pela rede pública do Distrito Federal, onde nem todos apresentam um espaço bem delimitado para a sociologia brasileira em suas estruturas. Por fim, o segundo fator leva em consideração a existência da disciplina Sociologia Brasileira até o segundo semestre de 2019 como disciplina obrigatória seletiva, dificultando, assim, o contato dos discentes dessa habilitação com um tema caro à prática docente na educação básica. Obrigado.